A pergunta não é por que os homens evitam mães solteiras. A pergunta real é por que só agora isso está sendo dito em voz alta? Durante décadas, os homens engoliram calados sentimentos que nunca puderam expressar. Tinham medo de julgamentos, de serem chamados de cruéis, imaturos, irresponsáveis. A sociedade inteira ensinou o homem a aceitar tudo, a se sacrificar em silêncio, a carregar histórias que não eram dele. Mas 2025 trouxe algo que poucos perceberam, um despertar silencioso e coletivo. Homens que, pela primeira vez, começaram a analisar a própria vida sem culpa, sem pressão, sem se sentir obrigados a assumir o peso de escolhas alheias. Eles começaram a se perguntar: o que essa relação agrega e quanto ela tira de mim? E essa simples pergunta mudou tudo. Esse despertar não é sobre ódio, rejeição ou ataque. É sobre lógica, análise e racionalidade. É sobre enxergar que assumir responsabilidades que não são suas não é heroísmo, é autossabotagem. A culpa que por anos controlou decisões masculinas finalmente perdeu força. Os homens começaram a perceber que sempre entravam em desvantagem nas dinâmicas como mães solteiras. Falta de tempo, falta de prioridade, presença constante do ex, logística travada, energia limitada, vida caótica. Não porque elas sejam más pessoas, mas porque é a realidade da estrutura. E quando um homem vê isso com clareza, a decisão deixa de ser emocional e passa a ser estratégica. Por isso, em 2025, o comportamento masculino mudou. Hoje, os homens estão menos culpados, mais conscientes, menos dispostos a carregar peso emocional, mais focados em autocuidado e extremamente seletivos. Não por arrogância, mas por sobrevivência emocional. Eles aprenderam a dizer não, aprenderam a identificar relações onde o retorno é mínimo e o desgaste é enorme. Entenderam que responsabilidade não significa abandonar a si mesmos. E é aqui que a verdade aparece de forma crua. Homens não estão fugindo de mães solteiras. Estão fugindo de acordos injustos. Estão escolhendo paz ao invés de caos, liberdade ao invés de conflito desigual. 2025 marca o início de uma nova mentalidade. É melhor estar sozinho no controle da própria vida do que ser figurante na história de alguém que já começou sem você. O despertar masculino não é egoísmo, é maturidade, clareza e autovalorização. E isso é apenas o começo. Quando um homem pensa em se envolver com uma mãe solteira, ele não faz um discurso moral nem entra em debates emocionais. Ele faz algo muito mais simples e muito mais poderoso. Ele calcula. Mesmo que não perceba conscientemente, o cérebro masculino roda uma equação silenciosa, rápida e implacável. Uma equação que define se vale a pena continuar ou sair antes que ainda dê tempo. A conta é sempre a mesma. Tempo, atenção, energia e dinheiro de um lado, complicações, ex-presente, logística caótica e falta de prioridade do outro. E a verdade brutal é que essa equação quase nunca fecha a favor dele. Quando o homem olha para uma mulher sem filhos, ele entende que todo o investimento vai construir algo juntos. Cada minuto gasto, cada plano, cada energia emocional segue na mesma direção. Nós. Ele sente que o que coloca na relação volta para ele de forma proporcional. Mas com uma mãe solteira, o cálculo muda completamente. Seu tempo já não é dela. Sua energia já está dividida. Suas prioridades já são pré-determinadas. E a presença do ex, seja pacífico, problemático ou ausente, sempre aparece como um fator que ele não controla. E ele percebe isso rápido. Ele percebe que vai competir por atenção com as crianças, que vai negociar espaço com o ex, que vai encaixar a vida dele na vida dela, nunca o contrário. Que seus planos sempre vão depender da agenda escolar, dos compromissos da criança, dos imprevistos da maternidade. Ele percebe que enquanto ele entra na relação com o tanque cheio, ela entra com o tanque furado, não por culpa, mas por realidade. Ela está cansada, estressada, sem tempo, sem energia, e ele, inevitavelmente, passa de parceiro a suporte. E aqui está a parte que quase ninguém admite. O homem até aceita investir, mas ele quer retorno. Não retorno financeiro, não retorno de autoridade, mas retorno emocional. Ele quer sentir que a prioridade é dele em algum momento, que o investimento tem direção, que existe espaço para construir algo novo. Mas quando ele olha a equação e vê que ele vai lutar por migalhas de atenção, vai ser sempre o último da fila, vai ter que lidar com dramas que não criou,
vai pagar emocionalmente e às vezes financeiramente por escolhas que não foram dele, a matemática fica óbvia. E é nesse momento que muitos homens dizem sem culpa: isso não compensa, eu não vou pagar caro por algo que entrega tão pouco. Não é maldade, é análise, é matemática emocional. E matemática nunca mente. Esse é o peso invisível que 2025 revelou. Homens não estão mais aceitando relações onde a conta só fecha para um lado. Todo homem que já se relacionou com uma mãe solteira conhece essa sensação. No começo, tudo parece possível, tudo parece promissor, tudo parece equilíbrio. Mas, pouco a pouco, ele vai percebendo a verdade que ninguém gosta de reconhecer. Ele nunca será a prioridade. Não por maldade, mas pela estrutura da vida dela. E essa é a parte que quebra o coração. Porque o homem entra com disposição, esperança, energia e recebe migalhas emocionais sem perceber. O padrão começa sempre do mesmo jeito. Cancelamentos constantes. Ele se arruma, toma banho, se perfuma, fica pronto para o encontro. 10 minutos antes, chega a mensagem. O pequeno passou mal, a babá não veio, a escola ligou, aconteceu um imprevisto. Ele entende, ele sempre entende. Mas entender não muda a frustração. É a 3ª vez na semana, é a 5ª vez no mês. E cada cancelamento mata um pedaço do entusiasmo dele. Não porque ele é insensível, mas porque todo ser humano precisa sentir reciprocidade. A vida dela é caótica. Escola, trabalho, compromissos, cansaço, ex, filhos, obrigações. O homem entra nesse turbilhão e tenta se adaptar, tenta ser compreensivo, tenta ser parceiro. Mas a realidade é que tudo vem antes dele. Ele é sempre encaixado nos espaços que sobram, nunca no centro da rotina. Ele se pega esperando, adiando, remarcando, suportando. E o mais cruel é que, no fundo, ele não pode reclamar, porque se reclamar, vira insensível. Se pedir mais atenção, vira imaturo. Então ele cala. E esse silêncio corrói. O ex sempre aparece, seja buscando as crianças, ligando de madrugada, dando opinião, criando tensão. O homem percebe que está num triângulo eterno. Ele, ela e o pai dos filhos. Ele percebe que nunca terá exclusividade, porque existe uma história que não pertence a ele e que nunca vai desaparecer. Ele percebe que quando algo acontece, quem ela chama primeiro não é ele. E isso dói num nível que ele não admite nem para si mesmo. As cenas são reais. O jantar cancelado, a viagem adiada, o encontro interrompido, o telefonema do ex no meio da noite, o filho batendo na porta pedindo algo. Ela exausta no sofá, sem energia para conversar. Ele tenta compreender, mas sente uma verdade amarga crescendo dentro dele. Eu estou entregando amor de primeira classe e recebendo atenção de última hora. O que destrói o homem não é a criança, não é o ex, não é a maternidade. É o desequilíbrio constante. É perceber que, por mais que se esforce, ele nunca será o centro emocional dela. É perceber que está competindo com prioridades que ele jamais vencerá. Essa é a verdade que quebra o coração. E é essa verdade que faz tantos homens desistirem antes que se destruam. Existe uma verdade que muitos homens só descobrem tarde demais. Quando há filhos, o ex nunca é realmente ex. Ele muda de papel, muda de nome, muda de função, mas nunca sai completamente da história. Ele é o ex-marido, o copai, o pai biológico, 3 versões do mesmo homem que permanecem conectadas à vida dela, independentemente do que ela diga, do quanto ela garanta que acabou, ou do quanto o novo parceiro tente assumir espaço. Para o homem que entra depois, a sensação é sempre a mesma. Ele é o visitante, não o dono da casa emocional. O triângulo começa sutil. O telefone toca à noite. É o ex avisando sobre algo da escola. Um áudio longo no meio da tarde. É o ex discutindo horários de visita. Uma mensagem interrompe o jantar. É o ex pedindo para ela resolver algo urgente. E o novo parceiro percebe que, sem querer, ele está dividindo a relação com alguém que ele nunca convidou para participar. E não importa se o ex é ausente, problemático, infantil, imaturo ou até hostil. Ele tem uma vantagem eterna: a paternidade. Uma ligação que não pode ser bloqueada, ignorada ou substituída. Uma presença que não precisa ser amorosa para ser inevitável. Ele estará lá em aniversários, em reuniões da escola, no primeiro dia de aula,
nas decisões médicas, na vida financeira dos filhos, nas emergências. E tudo isso atravessa a vida do novo parceiro como uma sombra silenciosa. Histórias reais mostram isso com clareza. O homem que estava dormindo com ela e viu ela sair de madrugada para socorrer o ex porque as crianças precisam dele bem. O padrasto que ouviu o filho dizer dela: "Meu pai não gosta de você." O namorado que planejou uma viagem, mas teve que cancelar porque o ex trocou os dias da guarda. O homem que estava construindo algo sério, mas viu que em toda decisão importante ela consultava o ex antes, dele. E isso não é sobre ciúme, é sobre posição emocional. O ex faz parte da fundação da vida dela. O novo parceiro é colocado no andar de cima. Se algo tremer lá embaixo, ele perde espaço sem aviso. E não importa o quanto ele se esforce, não importa o quanto ele seja bom, presente, carinhoso ou responsável, ele sempre sente que está competindo com um homem que não precisa competir para existir. Porque o ex não precisa conquistar nada, ele já está dentro do sistema. E essa sensação destrói silenciosamente qualquer homem. Perceber que nunca terá exclusividade emocional porque existe um vínculo que veio antes dele e vai continuar depois dele. Essa é a verdade que muitos não admitem, mas todos sentem. E é por isso que tantos homens preferem evitar entrar nesse triângulo eterno antes que ele os engola. Existe um tipo de dor masculina que quase ninguém fala, porque ela acontece em silêncio, devagar, sem testemunhas. A dor do homem que vira meio pai, sem nunca ter sido pai de verdade. Essa é a armadilha invisível que muitos entram acreditando que estão fazendo algo nobre, apenas para descobrir tarde demais que investiram tudo em uma estrutura onde eles não têm garantia, direito ou segurança. A dinâmica começa de forma inocente. O homem quer ajudar, ele gosta da mulher. Ele se aproxima das crianças para tornar a relação mais leve. Ele leva na escola, ajuda no dever, paga um lanche, compra um presente. Pequenos gestos que se acumulam. Sem perceber, ele começa a ocupar um papel que o sistema exige, mas não protege. O papel de padrasto funcional. E aqui está o risco que quase nenhum homem percebe até ser tarde demais. Ele está assumindo responsabilidades de pai, sem ter o poder de pai. Ele está construindo um vínculo afetivo com crianças que não carregam o sangue dele. Ele está investindo em uma estrutura emocional que pode desaparecer da noite para o dia sem explicação, sem despedida, sem permissão. Histórias reais mostram como isso destrói o homem silenciosamente. O homem que pagou escola, uniforme, consulta médica e um dia foi bloqueado em tudo porque a relação acabou. O cara que ajudou a criança a superar traumas, ansiedade, medo e de repente a mãe disse: "Não é saudável você continuar em contato." O padrasto que criou o menino como se fosse seu, ensinou valores, acompanhou o crescimento e quando o pai biológico reapareceu, foi substituído sem cerimônia. O homem que passou anos sendo figura paterna e quando tentou manter contato, ouviu o adolescente dizer: "Minha mãe não quer que eu fale com você." E a parte mais dolorosa não é financeira, é emocional. O homem perde não só a relação amorosa, mas também as crianças que ele aprendeu a amar. Ele perde a rotina que ajudou a construir. Ele perde o papel que assumiu com sinceridade. Ele perde o que sentia que era família, mas que nunca foi dele juridicamente. E tudo isso acontece porque, na prática, o padrasto é descartável. Ele está sempre no lugar mais frágil da estrutura. Ele não tem direitos legais, ele não tem autoridade definitiva, ele não tem proteção emocional. Ele pode ser removido sem aviso, sem despedida, sem explicação. Essa é a armadilha. Ele dá tudo, tempo, dinheiro, alma, e pode perder tudo em um único dia. Enquanto isso, o pai biológico, mesmo ausente, continua sendo pai. Ele, o padrasto, vira apenas uma lembrança descartável. E quando esse homem acorda para essa realidade, a dor é profunda. Ele percebe que amou uma família que nunca o reconheceu como parte dela. E é por isso que tantos homens hoje evitam entrar nessa armadilha antes que ela destrua o pouco que ainda resta deles. No fim de tudo, depois de cálculos silenciosos, frustrações engolidas e expectativas quebradas, os homens chegam à conclusão que ninguém esperava. Eles não estão recusando mães solteiras por falta de responsabilidade. Eles estão recusando acordos injustos. Por décadas, o homem foi treinado para acreditar que assumir qualquer coisa era um ato de honra. Mas 2025 trouxe uma nova consciência. Assumir o que não é justo não é honra, é autoabandono. E os homens finalmente cansaram de se abandonar. A verdadeira mudança não é externa, é interna. Os homens querem algo simples, algo básico, algo humano. Liberdade, reciprocidade, prioridade,
e a chance de construir algo deles próprios. E perceberam que com mães solteiras, por não maldade, mas pela estrutura da vida delas, esses 4 pilares raramente existem ao mesmo tempo. A liberdade vira logística, a reciprocidade vira desequilíbrio, a prioridade vira ilusão, e construir algo próprio vira disputa com uma história que já começou sem ele. E quando o homem entende que está entrando em um relacionamento onde ele sempre vai ser o último da fila, ele escolhe o caminho que antes parecia impossível, o caminho solo. Ser solteiro para muitos homens deixou de ser fracasso, virou paz, virou controle de vida, virou autonomia emocional, virou a chance real de esperar por alguém que também esteja começando do zero, não alguém que precise que ele salve e sustente um capítulo que não é dele. Homens que antes aceitavam migalhas, agora querem mesa posta. Homens que antes aceitavam ser sombra, agora querem luz. Homens que antes aceitavam ser suporte, agora querem parceria. E mais importante, homens que antes aceitavam qualquer coisa para ter alguém, agora preferem estar sozinhos a serem usados como ponte, muleta ou solução de problemas. A narrativa mudou, a autoestima mudou, o mercado mudou. E quem não percebe isso fica preso em acusações que não fazem mais sentido. Homens têm medo de responsabilidade. Homens não querem compromisso. Homens estão imaturos. Não. Homens estão despertos. Eles enxergam a matemática emocional com clareza, reconhecem o desequilíbrio e têm coragem de dizer não para aquilo que antes aceitavam por culpa ou pressão social. No fim, a decisão não é fuga, não é medo, não é rejeição. É escolha. E a frase que resume 2025 é simples, fria e verdadeira. Não é que eles fugiram. Eles apenas começaram a escolher melhor.